Bem, o Cristiano Oliveira está aqui para falar de futebol, para comentar as coisas do esporte. Tivemos um partidaço ontem no Beira-Rio, ocorreu a imposição dos ataques em relação às defesas, a expressão até do Jurandir, né? Se sobrepôs o ataque do São Paulo, a defesa do Inter, e do Inter em relação à defesa do São Paulo. Mas observe que não só no aspecto individual, muito no aspecto coletivo. E aí eu faço a minha primeira manifestação, são dois times bem treinados, especialmente do meio para frente, do meio para trás. Se as defesas foram superadas é porque do outro lado tinha estratégia, do outro lado tinha execução, e isso de fato aconteceu tanto no Inter quanto no São Paulo. O Inter falhou muito, especialmente no seu lado esquerdo defensivo, através do Moisés. Eu acho o Moisés absolutamente insuficiente. Falo seguidas vezes sobre isso. O René é mais jogador que o Moisés, e acho que a saída do Moisés pode não render muito dinheiro para o Inter, mas o René, voltando de lesão, joga e melhora o nível daquele lugar. Agora, o Inter também fez um gol porque o goleiro de São Paulo tomou um frango. Então, quer dizer, se tem falha de um lado, tem falha de outro também, e isso faz parte do jogo. Mas foi um jogo de dois times bem treinados, de dois times com muita jogada. O jogo teve variação, o jogo teve possibilidade, o jogo teve repertório, o jogo teve um menu de opções ofensivas, e isso foi muito interessante. E é uma tecla que eu também venho batendo há algum tempo, dizendo o seguinte: esse boom de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, ele serviu, claro, para apresentar para nós outras culturas, novas variedades, diversificar as nossas opções. Tivemos no Brasil o Jorge Jesus com o Flamengo histórico, um dos melhores de todos os tempos, um dos melhores times do Flamengo de todos os tempos. Abel Ferreira no Palmeiras, espetacular. Mas serviu também para fazer com que alguns técnicos brasileiros, acuados pela chegada dos estrangeiros, baixassem a cabeça e dissessem: bom, cara, vamos trabalhar, ou a gente resolve a situação aqui, ou a gente vai ser engolido pelos caras. E isso fez com que alguns técnicos brasileiros que estavam assim, não esquecidos, mas já mudando de prateleira, eles voltassem a afirmar e fazer bons trabalhos. Por exemplo, Mano Menezes. Mano Menezes é um cara que está fazendo no Inter um trabalho muito bom, como há alguns anos o Mano não fazia. O Dorival Júnior no Flamengo. Fernando Diniz no Fluminense, está voando o Fluminense, ontem ganhou de novo. O Fernando Diniz também, ele estava sendo escanteado, porque ele estava... O Diniz estava assim, ó, a crista da onda passou para ele estava lá para trás, e ele agora voltou para as manchetes. Dorival Júnior fazendo uma grande largada no Flamengo, uma largada muito boa no Flamengo. O próprio Rogério Ceni no São Paulo, ontem o São Paulo tinha meio time de desfalques, sabe? Não jogar, o Caleri não jogou, o Arboleda não jogou, o Jandrei, goleiro, não jogou. Ontem no vestiário os guris discutiam, se pegar ali os reservas juntos, chegaria 11 desfalques. Eu acho que é forçar um pouco a barra, eu acho que aí a gente vai contar caras que não têm jogado há algum tempo, mas daqueles caras que vêm habitualmente jogando, Patrick, Caleri, sabe? Muitos desfalques, e o Ceni faz um trabalho bem legal no São Paulo. Então acho que esse boom de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, alguns brasileiros resolveram reclamar, dar de ombros, dizer que é um estrangeirismo, modismo, e esses ficaram para trás. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo. Esse perdeu o trem da história. E é um super vencedor no futebol. Agora, outros disseram: não, só um pouquinho, cara. Esses caras estão chegando porque isso tem algum motivo. Eu acho que nós realmente temos que dar aqui no computador, seria um F5, e vamos retomar. Dorival, Mano Menezes, Rogério Ceni, Diniz, esses caras conseguiram voltar a fazer grandes trabalhos, estão fazendo grandes trabalhos nesse momento. O São Paulo, nós transmitimos o jogo domingo aqui a Guaíba, empatou com o Fluminense num grande jogo, o jogo foi muito bom, e ontem Inter e São Paulo também um jogo muito bom. Foi legal de assistir ontem. É claro que os São Paulinos vão ter uma visão mais crítica da sua defesa, os colorados vão ter uma visão mais crítica da sua defesa, mas enquanto espetáculo, enquanto entretenimento, jogo de Campeonato Brasileiro, foi muito bom. Agora, se a gente parar e de fato analisar pelo prisma do torcedor colorado, de fato fica aquele gostinho de que podia ter vencido, né? Ficou à frente do placar 3 vezes. O engenheiro Cláudio Hermann faz uma provocação. Ele diz assim, ó: Oliveira, o pessoal hoje não vai agradecer a arbitragem? Quando dá ruim, a culpa é da arbitragem. Houve erro de arbitragem ontem? Olha, Zé, sinceramente, erro. Tem o lance de um gol do Inter, é uma linha muito ajustada. O que seria um quarto gol do Inter, né, que foi anulado, mas ali muito justo realmente.
Agora, foi como o próprio Mano disse na coletiva, e o Mano foi muito justo na coletiva dele. O Mano não entrou nessa aí, viu? De foi roubado, pelo contrário. O Mano disse, cara, aquele gol nosso foi ajustado, foi polêmico, poderia ter sido validado. Mas o próprio Mano lembrou, e isso que eu achei legal. Aquele em que o pé do zagueiro do São Paulo tá um pouco à frente do corpo do atacante? Isso, aquele gol mesmo. O próprio Mano disse o seguinte, cara, só que em Santos teve um gol que aí foi o contrário, aí foi um gol pro Santos e que valeu e beleza, o Mano disse, não tem problema. Se é ajustado, se é um lance muito parelho, que se dê pro ataque. Eu gostei da manifestação do Mano. Tipo assim, ó, hoje foi contra nós, aquele dia foi a favor, tudo bem, tudo certo. Esse ouvinte está lembrando que teria ocorrido 2 faltas no início das 2 jogadas. Na origem. Olha, de gol do Inter? Não. O de gol do São Paulo? Não teve. Como é que não é? teve. Deixa eu Nos dizer o gols seguinte. do Inter, pelo que eu estou entendendo. Eu preciso iniciar com aquela frase que é padrão do futebol. Futebol é um esporte de contato. Tá? O primeiro gol, o segundo do Inter, é um lance que o Gabriel, ele dá 2 botes no meio do campo e tira a bola 2 vezes do cara do São Paulo. Para mim, nenhum dos lances foi falta. E o lance do impedimento não impedimento é tão justo ali que até o próprio VAR às vezes pode... Aí que tá, é justo, mas é o seguinte, cara, para lance de impedimento, desde que a linha seja colocada no lugar certo, e não como os caras fizeram esses dias que botaram a linha na mão do jogador, ou como fizeram num jogo, acho que foi do Cruzeiro, que ignoraram o jogador que estava na frente e botaram no jogador errado, desde que a linha seja colocada no jogador certo, impedimento é binário, cara, é matemático, ou tá ou não tá. Ah, não, mas ele tá 1,2 centímetro, o outro 1,1, então tem diferença, não é a mesma linha. Nós aprendemos com a chegada do VAR que mesma linha não existe. Aquele conceito nosso antigo de não estava na mesma linha, isso é muito difícil na mesma linha. Mesma linha significa mesmo centímetro, mesmo milímetro. Num campo de 105 metros, cara, tu não tem como estar no mesmo milímetro do cara do outro time. A lei sempre tem assim uma mão na frente, um fio pé de cabelo, na frente e tal. Agora, eu sou adepto de que se os jogadores estão lado a lado, se tem uma mão à frente ou um pé, se estão lado a lado, seria a mesma linha, seria gol. Eu sou adepto disso. Mas aí que tá, eu vi uma entrevista de um árbitro falando sobre isso, a discussão seguiria, sabe por quê? Porque vamos imaginar que isso acontecesse. A discussão seria, pois é, mas ele tá lado a lado ou aquele pé tá 1 centímetro à frente ou atrás? Não, mas aí eu desconsidero o pé e a mão. Eu considero o corpo. Se os corpos estão lado a lado, se tu tem uma mão à frente ou um pé à frente, não importa. Aí que tá, a mão em tese, embora o VAR de vez em quando faça as suas pataquadas, a mão deveria ser desconsiderada, né? Porque tu não pode fazer gol com a mão. Então tu tem que fazer o corte no ombro. Se o ombro tá projetado. É que a grande dificuldade dos caras do VAR é o seguinte, os corpos, eles se movimentam, futebol, os jogadores são, né, são seres humanos, eles vão se mexer. Então, por exemplo, o movimento natural de um lançamento, o atacante, ele projeta o corpo à frente. Se o corpo está projetado à frente, a linha da cabeça, em geral, vai estar na frente do pé. Logo, é na cabeça que tem que marcar. O zagueiro que está saindo, tentando deixar o cara em impedimento, ele está com a cabeça à frente, mas ele está deslocando para o ataque, ou seja, a linha seria o calcanhar. Só que aí que tá, tem que pegar o jogador certo, o momento certo. A FIFA jura de pés juntos que vai ser possível no Mundial desse ano, com uma tecnologia semi-automatizada, definir qualquer lance de impedimento em até 15 segundos. Eu pago para ver. Não, a tecnologia está avançando cada vez mais, né? Eu acho que talvez seja possível. Eu só acho o seguinte, eu acho muito errado da nossa parte debater lances de arbitragem que não aconteceram no jogo de ontem, não foi falta do Gabriel ou o impedimento, com um jogo tão bom para falar, cara, sabe? Tem tanta coisa boa para falar do jogo, e não é agenda positiva, sabe que eu não sou disso, mas é simplesmente assim, ó, achar erro de arbitragem no gol do São Paulo é procurar pelo em ovo, não tem. É uma questão de... Aí vai virar um torcedorismo, vai virar um grenalismo, coisa do tipo. Não me parece o certo. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente debater o jogo de ontem. 2 times bem treinados, um bom jogo de futebol, argumentos táticos dos 2 treinadores, um jogo de ação e reação, um jogo de ataque e contra-ataque, um jogo de múltiplas possibilidades, e que para o torcedor do Inter, satisfeito, é claro, pelo bom jogo que viu, mas também com aquela coisa engasgada de que poderia ter vencido. Esteve 3 vezes à frente do placar e, especialmente pelo seu setor esquerdo de defesa, deixou a vitória escapar. Mas eu tenho um lateral que eu recomendo para o Inter.
É o Diogo Barbosa. Diogo também. Barbosa. Não, aí Vai resolver o problema do lado não. esquerdo Não, aí não dele. resolve. Mas vou dizer uma coisa, hein? O Nicolas do Grêmio, e eu acho um lateral, a gente já debateu sobre isso, um lateral 5,5, talvez 6, nada de maravilhoso. Para mim, o Nicolas do Grêmio seria titular do Inter. Se tem Moisés, eu acho o Nicolas melhor que o Moisés. O Moisés que vinha bem ontem, Mas o não teria Moisés ido que tão vinha bem, né? bem, Zé, a gente sabia, assim, que quem acompanha esse mais seguido, que Moisés ir bem é uma exceção, né? A regra do Moisés é essa, Moisés. É um cara que entrega, que vacila, que tem dificuldades, né? Tá saindo do Inter, vai jogar no CSKA e não vai fazer nenhuma falta. Aliás, tem outro de saída, tá? Que a rigor também não vai fazer falta, porque vinha mal, embora nos últimos jogos esteja bem, que é o Heitor. O Heitor, depois do jogo ontem, confirmou, tá viajando hoje, vai jogar no Cercle Bruges, da Bélgica. Você falou de treinador, né? Um treinador que está ganhando uma oportunidade boa agora é o Lisca, né? Vai para o Santos, né? É verdade. Já foi, né? Já foi Sim, anunciado. vai para um clube de primeira linha, né? Porque ele sempre treinou aqueles mais baixos. Mas é uma saída um Vai tanto ter quanto... tempo agora, né? Ele ficou 20 dias num clube e deu as costas para o clube que acabava de contratá-lo. É bem discutível o modo como ele deixou o esporte. Em termos de oportunidade no Santos, eu acho que vai ser uma grande chance da carreira dele. Agora, de fato, assumir um compromisso depois de 20 dias, deixar a empresa na mão. Agora depende também se, no caso, quando ele assumiu o compromisso, ele não tem estabelecido isso. Olha, se aparecer uma proposta de um clube da primeira divisão, ele pode ter colocado isso. Pela manifestação do presidente do esporte no vídeo que ele divulgou, eu acho que não teve nada disso. Não houve isso. Não, presidente, mas está montado num porco em cima do Lisca. Porque o Mancini deixou o América para vir para o Grêmio e voltou para o América. O Mancini é um exemplo daquilo que não se deve fazer no futebol, né? O Mancini ele fez isso no Corinthians também. Ele chegou no Goianiense, começou a fazer um trabalho legal no Goianiense, primeira proposta que ele recebeu, e o Mancini ele fala, não, veja bem, porque os dirigentes os mandam embora sem tempo e tal. Primeira proposta que ele recebe, ele zapa e vai embora, né? Ele fez isso no Goianiense, fez isso no América, vai fazer de novo, né? Só uma questão de tempo. Muito bom. Querido Cristiano Oliveira, 11 da manhã, estaremos juntos de novo. Estaremos juntos no Ganhando o Jogo. Voltaremos Ou então. como diriam na Argentina, ganando o jogo. O Ernesto Ruben Sbinder, ele é de Viamão e ele disse, por falar em Argentina, que ele adorou o programa. Ele disse que Zé Aldo e demais integrantes, ótimo programa e muito produtivo. Eu sou portenho e adoro a Guaíba. Que bom, coisa boa. Um abraço para ele. Ruben, querido, um abraço.